Olha, gente, nós estamos aqui hoje para falar do novo formato de saber que esse cenário vem nos trazer. Né? Como todo mundo sabe, a gente tem a base e a base, ela traz um novo formato de saber, né? Um novo formato de conhecimento. Porque até alguns anos atrás, o conhecimento, ele era definido pela informação. Quanto mais informação o aluno tinha, mais conhecimento ou saberes ele detinha. Hoje, isso não tem mais espaço, esse formato não tem mais espaço. Por quê? Porque nós temos a internet, temos as redes sociais e todo tipo de informação está na palma da nossa mão, certo? E a gente pode acessar com o clique de um dedo lá. Então, o professor, a sala de aula, ela perdeu essa função. Mas então, qual é agora a função? Qual é, né, a efetividade da sala de aula? É transformar todas essas informações em saberes. E como é esse processo? É um processo bastante complexo. Por quê? Porque primeiro eu tenho que entender que o saber ele é resultado de 3 passos. Porque não se sabe, né? Não se sabe aquilo que não se pratica, não se ensina aquilo que não se sabe e não se sabe aquilo que não se pratica. Então, o conhecimento ele só é efetivo quando ele se torna competência, que é o querer fazer. Então, qual é a função da sala de aula nesse momento, da escola, do professor como um todo, das instituições escolares sistematizadas de educação? É transformar essa informação que eu tenho com muita facilidade, trazer ela para a discussão e na medida que eu discuto, na medida que eu reflito sobre ela, eu estou transformando aquilo que era apenas informação em um conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, né? E aí eu pego esse conhecimento e eu transformo ele num saber. Quando é que eu transformo ele no saber? É quando eu sei o que eu faço com aquela informação. E além de transformar ele no saber, eu tenho que transformar ele numa competência, que é a capacidade de querer fazer. Certo? Então, aí sim o saber está estabelecido. No momento que eu tenho o conhecimento, que eu sei como fazer aquele conhecimento, o que fazer com aquele conhecimento, e eu querer fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Por isso que nesse cenário o aluno ele precisa ser o agente ativo do seu processo de aprendizagem. Isso não é novidade para nós, enquanto discurso, enquanto teoria, porque o Vygotsky já falava a respeito disso, né? O Piaget já falava sobre isso, o Paulo Freire ele falou muito sobre isso, os PCNs trouxeram isso, as diretrizes nos trazem isso e agora a BNCC. Só que a BNCC ela traz como base, como obrigatoriedade. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque nós não estamos preparados para esse saber, para desenvolver esse saber. E quando eu digo nós, eu estou falando de família, eu estou falando de aluno, eu estou falando de professores. Porque nós, professores, nós ensinamos voltado para a nossa carga cultural, certo? Educacional que nós tivemos, a forma como nós aprendemos, como nos foi ensinado, ela diz muito na nossa prática pedagógica, porque querendo ou não, a gente traz ela conosco. E aí a gente tem que fazer toda uma reflexão e também começar a estudar, começar a refletir e colocar em prática. Eu sei que a gente tem muita resistência quando tem que mudar e quando a mudança ela é grande desse jeito, porque apesar de ser teoricamente falado, de estar constantemente no discurso, quando a gente vai para a prática, a gente vê um distanciamento muito grande. E um exemplo disso é o planejamento. Por que que a maioria dos professores tem raiva de planejamento, tem preguiça de fazer planejamento, né? Não gostam de fazer planejamento? Porque é uma tarde, é uma manhã e às vezes um dia perdido. Porque eles não colocam em prática aquilo que eles colocam naquele planejamento. O planejamento normalmente é feito para entregar para o coordenador com um documento burocrático. Se você, coordenador, passar 15 dias do planejamento, sentaram ali, planejaram, entregou para você, e você passar 15 dias e pedir para o seu professor o seu planejamento, professor, me dê seu planejamento, o planejamento dele vai estar numa pasta lá no computador, salva, e ele olhou no dia que ele lhe entregou. Porque eles vão para a sala, o professor vai para a sala de aula naquela de hoje eu vou ver o que dá certo, amanhã não, eu pensei em fazer isso, mas não tem uma intencionalidade pedagógica, não tem um passo a passo, não tem eu pensar se isso não der certo, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Certo? E essa intencionalidade, esse passo a passo, ele tem que existir para eu saber para onde é que eu vou, que caminho é que eu vou tomar, para eu poder saber chegar. E se por acaso em algum momento eu me perder nesse caminho, eu sei para onde voltar.
e para onde eu devo continuar, o que raramente acontece. Até porque isso não é uma crítica, é uma realidade da nossa profissão. Os professores, a maioria deles estão em 3, 4 escolas, trabalhando manhã, tarde, noite, em escolas diferentes, com públicos diferentes, com concepções pedagógicas e filosóficas diferentes em cada escola, com gestores diferentes, coordenadores diferentes. Então é tudo muito diferente, apesar do saber pretendido ser o mesmo, mas nós não podemos desenvolver da mesma forma porque nós não estamos desenvolvendo com as mesmas pessoas e cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, qual seria o caminho, um caminho mais viável? Primeiro, eu tenho que conhecer a base e eu tenho que conhecer profundamente. Eu tenho que saber o que é essa tal habilidade e eu tenho que saber destrinchar ela palavra por palavra. O que eu estou observando? Que os professores, eles estão fazendo de conta, pegam a base, sem fazer estudo nenhum. Se você perguntar para o professor qual a diferença entre uma competência geral e uma competência específica da área, ele raramente vai saber. Se você pedir para ele colocar uma competência específica do componente curricular, ele vai lá na base atrás, porque ele não sabe diferenciar uma da outra. Se você observar, ele vai colocar uma habilidade lá no planejamento dele. Quando ele vem para desenvolver as suas metodologias de aprendizagem de ensino, você vai ver que não tem muito a ver, que uma coisa não conversa com a outra. E quando ele vai lá para o instrumento de avaliação, você vai ver que ele passou longe. Por quê? Porque eles ainda não dominam. Qual é o segredo em trabalhar a base? É dominar a habilidade, é conhecer, é entender essa habilidade, entender o que ela propõe, o que eu preciso desenvolver no meu aluno. E para eu poder desenvolver essa habilidade, eu tenho que mapear a minha sala. O que é mapear? Mapear, professor, é você saber quais são as potencialidades de cada aluno seu e saber a forma que eles aprendem, porque cada indivíduo aprende de uma maneira diferente. Então, o que eu vou fazer de primeiro? Eu vou pegar a minha sala de aula e mapear, identificar as formas de aprender que existe ali dentro. Eu tenho 10 alunos e eu observo que esses 10 alunos, basta eu dar uma aula expositiva e dialogada para ele, que ele consegue entender aquilo que eu estou dizendo. Ele consegue assimilar aquela informação, ele é capaz de debater e ele é capaz de transformar aquilo em conhecimento. Mas eu tenho mais 5 alunos ali que não adianta eu explicar lá da frente, que não adianta uma aula expositiva e dialogada só. Eu preciso de algo a mais, eu preciso de uma metodologia a mais, de uma técnica a mais, para que ele consiga aprender. Talvez eu precise mostrar um slide, talvez eu precise mostrar um filme, talvez eu precise mostrar uma imagem para ele poder aprender. E além, eu tenho outro grupo que não aprende, nem eu mostrando, nem eu explicando. Eu tenho que sentar aqui, cara a cara com ele e mostrar, explicar, fazer para ele ver, depois pedir para ele fazer junto comigo. E só assim ele vai aprender. E aí, eu, professor, tenho que saber quem são esses alunos e tenho que mapear eles. Porque aí, na hora da minha aula, eu vou ter que fazer aplicar essas metodologias. Porque, às vezes, o professor diz assim: eu ensinei, o aluno não aprendeu, mas eu ensinei. Não, você não ensinou, você ensinou para aqueles que conseguiram aprender. Para aquele que não aprendeu, você não usou a metodologia que deveria usar para que ele aprendesse. O processo é processo ensino-aprendizagem, certo? E não é ensino-aprendizagem em um formato só e nem para um determinado grupo de alunos. É para a sua sala toda. Então, você tem que saber as formas de aprender de cada aluno que está naquela sala. E isso fica difícil quando eu tenho que estar de manhã em uma escola com uma turma diferente, né? Muitas vezes com um componente curricular diferente, né? E aí, na tarde, eu estar em outra escola com outro público diferente, com outro componente curricular diferente. E com, ainda por cima, algumas escolas elas variam de concepções tanto pedagógica como filosófica. E eu, enquanto professor, tento me adaptar a tudo isso. E às vezes não dá. E aí, qual é a saída? É eu ter a intencionalidade pedagógica, é eu saber cada passo que eu vou fazer, um atrás do outro. O passo a passo, porque aí eu vou saber para onde é que eu quero ir, que caminho eu vou pegar. E se em algum momento do processo eu observar que não deu certo, eu sei para onde voltar e retornar novamente. E isso requer tempo, estudo e trabalho. E a nossa profissão, ela não permite isso. Por quê? Porque a maioria de nós, professores, estamos nessa corrida desenfreada, dando aula em várias escolas, e aí a gente acaba se cansando, né? Não temos o tempo que gostaríamos de ter. A maioria de nós não sabe como organizar o nosso tempo. A gente acaba perdendo tempo em vez de gastar tempo, porque perder tempo é diferente de gastar.
e aí a gente acaba não desenvolvendo o trabalho como deveria desenvolver, né? Até porque são muitas novidades. Nós estamos acostumados, enquanto educação, a passar por processos lentos e graduais. E a pandemia, ela nos obrigou a passar por um processo muito rápido, de uma forma que nós não estamos acostumados. E aí a gente está ainda se encontrando. E não tem muito a dizer a respeito disso e não existe culpados nesse processo. O que a gente tem que entender é que é um processo necessário, que nós estamos passando por ele e que, enquanto professor, nós temos que refletir a nossa prática pedagógica. Nós temos que refletir o que é saber nesse novo cenário em que nós estamos inseridos. E, além disso, entender que o saber mudou, certo? As sociedades mudaram e que a gente tem que mudar junto com elas. E aí, isso é angustiante, isso vai dar trabalho. Eu, enquanto professor, eu vou preferir estar na minha sala de aula fazendo da forma que eu sempre fiz. Só que se a gente fizer da forma que a gente sempre fez, a gente não vai obter aquele saber que a BNCC nos traz. Porque dar informação para o aluno é fácil, né? E hoje ela se torna desnecessária, a sala de aula vai se tornar desnecessária e você, professor, vai se tornar desnecessário se continuar por esse caminho. O que a gente tem que fazer é compreender profundamente essa base que está aí, entender o que é essa tal de habilidade que todo mundo fala, destrinchar cada palavra do que está lá, porque eu tenho que saber como é que meu aluno aprende. Meu aluno aprende, o ser humano aprende através de um processo, o processo cognitivo, que a gente tem lá na BNCC, lá nas habilidades. Toda habilidade ela traz o processo cognitivo, né? E aí eu tenho que entender como funciona esse processo. A habilidade ela exige que você tenha objetivos de aprendizagem. E aí eu tenho que desenvolver esses objetivos de aprendizagem. E para eu desenvolver esses objetivos de aprendizagem e alcançar eles, eu tenho que conhecer. E aí eu volto para a parte principal, que é conhecer a sala de aula, é conhecer esse aluno, é saber como ele aprende. E o mais importante, utilizar o plano de aula de forma efetiva, porque se você sentar uma tarde todinha, ou uma manhã todinha, ou na maioria das vezes um dia todinho, para fazer um planejamento que ele não se torne efetivo, que ele não se torne eficaz na sua prática pedagógica, você não está gastando tempo, você está perdendo um tempo, e um tempo precioso. Certo? Então, é interessante que a gente comece a fazer essa reflexão diante das realidades que nós temos aí, diante das potencialidades que está sendo proposta e como nós vamos trabalhar essa base. E ela requer muito estudo, isso é uma certeza, né? Que ela requer muito estudo, muito conhecimento. E não basta só sentar, folhear, pegar lá aquele currículo como a maioria está fazendo. O que a maioria está fazendo? Colando e copiando a habilidade e colocando no seu plano de aula. Quando você vai olhar, a habilidade, ela não conversa com as metodologias para o ensino e nem para a aprendizagem, porque a metodologia para o ensino e para a aprendizagem, ela tem que desenvolver aquela habilidade, e aí quando você vai para a ferramenta de avaliação, você vê que aquela ferramenta de avaliação, ela não dá conta de avaliar se o aluno desenvolveu ou não aquela habilidade. E assim, que eu observo também, há ainda uma dificuldade dos professores em diferenciar, em saber aquelas 10 competências, né? Diferenciar o que é uma competência geral da base, o que é uma competência da área e o que é uma competência do componente curricular, porque onde é que elas conversam, como é que eu posso desenvolver elas, e a habilidade, como é que eu vou desenvolver essa habilidade, o que essa habilidade está me dizendo, né? O que eu vou ter que desenvolver no aluno a cada passo, e eu volto para o passo a passo, como é que eu vou desenvolver nesse aluno aquela habilidade. E aí, de novo, para eu desenvolver, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber cada palavra do que está escrito lá e como eu posso desenvolver ela. Para isso, eu tenho que saber quais processos cognitivos eu tenho que trabalhar no meu aluno, eu tenho que saber quais são as metodologias de aprendizagem, as metodologias para o ensino que eu devo utilizar, e tenho que saber quais ferramentas de avaliação eu posso estar utilizando, inserindo, para que ela dê conta de avaliar, de mensurar se aquela habilidade ela foi desenvolvida ou não. Isso não é fácil. Isso não é fácil porque é uma coisa muito personalizada, é uma coisa muito do desenvolvimento meu enquanto professor. E nós, professores, eu sinto muito informar, mas a gente passou muito tempo copiando e colando, pegando técnicas daqui e trazendo para cá, sem se perguntar se aquela técnica ela realmente deu certo, ela realmente deu conta, né, de ensinar.
E trazendo ferramentas de avaliação que a gente nunca se perguntou se essa ferramenta de avaliação ela realmente deu conta de avaliar, de mensurar o desenvolvimento desse aprender. E aí, eu não estou aqui dizendo que a gente vai jogar fora tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente só tem que alinhar, a gente só tem que estruturar, organizar ele, todo esse saber que nós já temos, de acordo com a base, e trazer mais saberes que nós precisamos para poder colocar ela em prática e desenvolver esses saberes de forma efetiva. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso estudando, discutindo, colocando em prática, desenvolvendo metodologias, desenvolvendo ferramentas de avaliação. Um exemplo bem claro, eu gosto muito de ver como ferramenta de avaliação a pesquisa. E aí eu costumo perguntar para o professor, a pesquisa, ela avalia mesmo o quê? Você consegue mensurar numa pesquisa o quê? Se lá na habilidade eu tenho um processo cognitivo que diz que o meu aluno, ele tem que criar, e aí eu vou colocar como ferramenta de avaliação uma pesquisa. E eu pergunto, a pesquisa, ela é uma ferramenta que dá, né? Que ela dá conta de mensurar a capacidade, a habilidade desse menino de criar? É isso que temos que nos perguntar toda vez, né? Lá na habilidade, o que a habilidade propõe, que processo cognitivo eu tenho que desenvolver no meu aluno, quais são os objetivos de aprendizagem que eu tenho que trabalhar com eles, e ainda quais são as metodologias para o ensino e quais são as metodologias para a aprendizagem. Porque metodologias para o ensino é aquilo que eu vou ensinar, é tudo que eu faço para o meu aluno aprender. Metodologias para a aprendizagem é aquilo que o aluno vai aprender, é tudo que ele faz para aprender. E aí eu preciso de uma ferramenta que consiga mensurar, que consiga avaliar se eu conseguir, ao longo desse processo, desenvolver aquela habilidade pretendida. Não é que as avaliações, as ferramentas de avaliações estejam erradas, é que eu tenho que saber se ela dá conta de avaliar. E para eu saber se ela dá conta de avaliar, eu tenho que saber exatamente o que eu estou avaliando, né? E como eu posso avaliar. E tendo conhecimento, né, domínio desses saberes, aí sim eu vou saber com clareza que ferramentas de avaliação eu vou poder estar utilizando naquele processo. Para isso, eu tenho que conhecer profundamente aquilo que eu estou trabalhando, tenho que saber para onde eu vou, por onde eu vou e de que forma eu vou chegar lá. Tá certo? Isso não é fácil, eu sei. Nós devemos estar dispostos, né, a começar um novo processo. E é um processo muito lento, não vai ser hoje nem amanhã que todos os professores vão ter domínio da base, que todos os professores vão estar colocando de forma efetiva ela em prática, mas é necessário que nós tenhamos a competência, que é o querer fazer, certo? Porque o conhecimento eu sei que nós temos. A habilidade a gente consegue aprender, mas o querer fazer, a competência é algo inerente a cada um de nós. E para a gente querer fazer, nós precisamos, primeiro de tudo, acreditar que podemos fazer.